Olá a todos. Hoje vamos fazer uma demonstração de como a gente pode pegar numa base de dados e fazer a apresentação dos registros dentro do software iBridge, ok? Então, primeiramente, nós temos aqui uma tabela pessoa, que ela tem nome, telefone, RG e CPF. O RG eu não vou usar aqui para não complicar um pouco as coisas, mas o objetivo seria ter uma entidade, uma pessoa vinculada a um telefone. Um fator interessante que a gente vê aqui é que no iBridge, diferentemente do iBase, eu tenho que ter tabelas com informações únicas. Então, no caso aqui, eu tenho realmente os usuários, mas eu tenho aqui dois usuários que compartilham o mesmo telefone. Então, para que o iBridge consiga entender esta informação, eu preciso separar em, digamos, views diferentes, em vistas diferentes. Então, eu tenho aqui, neste momento, uma vista que eu criei, uma view que eu criei pessoa, ok? Com CPF, que é o identificador da pessoa. Outra view para telefone. E depois uma view para o identificador de pessoa, que é CPF e telefone. Ok? Tá? Então, com esta informação, eu entro aqui no meu iBridge Designer, crio uma nova conexão, neste caso é um SQL Server. Vou colocar aqui o meu servidor como servidor local. No meu caso, eu tenho segurança integrada com NT. E agora vou selecionar a base que eu quero trabalhar, que é a minha base de testes. Testar aqui, ok, funcionou. A partir deste momento, o iBridge vai perguntar onde é que eu quero guardar o seu arquivo IBG, que é o arquivo de configuração que depois vai ser usado no iBridge User para fazer conexão com o banco. Então vamos chamar aqui o nossa pasta testes. Aqui dentro vamos lhe chamar, não sei lá, pode ser teste também, não importa. E o que ele está neste momento a fazer é que ele está a ler todas as tabelas que estão dentro da base. Não é? Aqui nós vamos ver que ele diferencia o que é uma tabela e o que é uma view. Reparem aqui o que tem um ícone diferente. Não é? Então vamos aqui procurar as minhas views. Não é? Eu tenho aqui ó, a view entidade pessoa. Eu gosto de colocar o nome entidade e vínculo antes, mas é uma questão pessoal. Podem chamar o que quiserem. É mais uma questão de eu diferenciar no momento de passar. Facilita as coisas. Bom, estou arrastando aqui telefone e estou arrastando o vínculo telefone-pessoa. Uma coisa importante, talvez possa não ter reparado, é quando eu fiz a view para o telefone, eu coloquei aqui a palavra distinct antes para me certificar de que eu tenho telefones únicos, porque este número de telefone vai ser um identificador. Então, se eu tivesse telefones repetidos, depois o software iBridge vai reportar erros, não é? Que era o caso que passaria se eu fosse diretamente à tabela. Como vocês veem aqui, a coluna telefone, ela tem uma repetição, tá bom? O que é interessante, ao separar isto aqui, mais tarde vocês vão poder ver que o software vai começar a dar o que são as entidades em comum, não é? Neste caso aqui, eu tenho que estas duas pessoas têm o mesmo telefone. Isto às vezes pode ser um dado importante a nível investigativo. E se eu colocar as coisas em separado, eu não vou ter essa informação. Então, ao colocar dentro de uma tabela e certificar-me de que os telefones são únicos, e depois criar um vínculo pessoa-telefone, estão vendo aqui, o software vai informar que estes dois CPFs têm um telefone em comum. Ok? Isto já vai ficar mais claro um pouco mais à frente. Então, olhando aqui outra vez para aqui, a primeira coisa que eu preciso definir é informar o iBridge do que são as chaves primárias. Então, aqui em propriedades, eu boto aqui new key, ok? Seleciono CPF e como podem ver aqui ele já associou essa chavinha. Vou fazer o mesmo aqui para telefone. Desculpa. New key, ok? E vou fazer o mesmo para
a minha tabela que faz a junção. Só que aqui no caso eu vou colocar duas keys, porque é uma chave composta, tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar do vínculo para a entidade e vou arrastar do vínculo para a entidade. E neste momento eu informei o software de quais é que são, qual é a conexão que eu pretendo criar. Tá bom? Eu ainda não fiz nada. Neste momento eu só informei para o software qual é a estrutura do banco. Muitas vezes ele mesmo faz este desenho automático. É que eu criei uma base muito básica, não tem índices, não tem nada, então o software ainda não consegue tirar nenhuma ilação. Bom, entrando agora no que é o mundo I2, o que eu vou fazer neste momento é criar novas entidades. Então eu vou criar uma entidade. Só um minuto. Criar uma nova entidade pessoa. Vamos lá. Selecionar aqui o ícone. Agora já começa a ficar mais familiar com o que é o... Vou colocar aqui qualquer coisa, com o que é o mundo do I2. Tá? E eu vou informá-lo que para a entidade pessoa a tabela vai ser esta tabela. Reparem que ele já assumiu que a chave primária é CPF devido à estrutura que eu informei anteriormente. Então eu estou só poupando trabalho para o futuro. Bom, vou fazer então aqui validate e uma coisa muito importante é que se a estrutura estiver válida, esta chavinha vai ficar verde. Tá bom? Então tenho aqui a minha entidade pessoa. Já foi entretanto criada aqui. Ok? Vou criar agora a minha entidade de telefone. Ok? Então vamos lá. Telefone. Telefone. Television. Phone. Isto às vezes a parte mais complicada no I2 mesmo é selecionar uma entidade. P. Patience Control. PH. Já está. Phone. E vamos selecionar a nossa view phone. Dar um validate. Perfeito. Chavinha verde. Já adicionou aqui também. E agora vamos criar um vínculo entre os dois. Então, New Link Type. E é onde eu vou selecionar o meu vínculo pessoa. Tá? Aqui poderiam chamar, por exemplo, proprietário, qualquer coisa. É sempre bom eu dar-lhe um nome que mostre o que é a conexão entre essas duas entidades. Então, ao fazer assim, o que é que aconteceu muito interessante? Reparem que sem eu informar nada, ele automaticamente já assume que existem estes dois vínculos aqui. Muitas vezes, se eu não criar esta estrutura antes, pode acontecer que vocês adicionem o proprietário e não apareça isto. Então vocês têm que desenhar na mão, não é? Arrastando daqui para aqui e fazendo a mesma coisa. Neste caso, como eu já fiz anteriormente a estrutura, o software automaticamente assume que esta conexão, este lado e este lado aqui existem, tá bom? Bom, o que é que eu preciso definir agora? O que é o A e o B? Muitas pessoas perguntam por que um é o A, por que o outro é o B, qual é a diferença? Pessoalmente eu não vejo diferença nenhuma. A questão é que se eu quiser atribuir uma seta, eu tenho aqui ó, de A para B e de B para A. Então a única coisa que eu tenho que ter em consideração quando eu defino o que é o A, se eu posso definir assim, ou o que é o B, é que se eu lhe quiser dar uma seta, depois eu tenho em consideração em que lado é que está o A e em que lado é que está o B. Senão, obviamente a seta vai ficar no lugar ao contrário. Aqui, como é um caso de proprietário, eu não vou colocar seta nenhuma. Geralmente uma seta coloca-se numa chamada telefónica, numa transação bancária. Tá bom? Então, ok, neste momento, outro fator importante, vocês veem que o A e o B estão laranjas. Aqui esta cor que preenche o círculo. Se a funcionalidade estivesse errada, isto ficaria a branco. Tá? Então vou apertar aqui
das minhas ferramentas. Bom, apertando aqui então vamos fazer um validate. Ok, falou que a estrutura toda está válida. Agora o que eu vou fazer é salvar. Está salvando aqui, sem problemas. Para abrir dentro do Analyst Notebook, não se esqueçam que a gente tem que fechar o iBridge, ok? Mas nós não podemos utilizar no momento em que está sendo desenhado. E agora já tenho aqui o meu Analyst Notebook. Vou abrir. Vou aqui no meu iBridge e vou fazer abrir. Vou aqui à minha base de testes, já tenho o meu arquivo .ibg, que é o arquivo que vai permitir abrir a estrutura do iBridge para conectar no banco SQL Server. Neste momento então já temos aqui aberta a nossa base de testes. Posso fazer uma pesquisa por pessoa ou por telefone. Aqui no caso eu esqueci de definir o nome da pessoa como uma coisa pesquisável, mas a gente pode usar CPF. Então tenho aqui o Filipe neste momento. Lembram-se que eu tinha aqui, só para vos mostrar, tenho então aqui o Filipe, que o CPF é 06 alguma coisa. E se eu trouxer o Filipe e expandir ele, eu já vou ter o seu telefone. Tá bom? Então se eu clicar aqui em telefone, eu vou... Portanto, se eu colocar aqui em show, eu vou ter aqui o telefone dele, que é o 3198. Claro que depois a gente pode melhorar a parte de etiqueta, colocar o número do telefone aqui na etiqueta para ficar mais bonito, mas isso aí é outra conversa. Bom, qual era o mais importante que a gente estávamos olhando aqui? Estas duas pessoas que tinham um telefone em comum. Então, reparem, se eu for pesquisar pelo CPF de uma, find, eu vou encontrar então o João. Se eu expandir o João, eu vou ter o telefone. E se eu expandir o telefone, eu vou ter a outra pessoa, que neste caso é a Maria. Ok? Então, se eu não tivesse feito esta separação, o que é que acontece? Quando eu vou expandir o João, ele tentaria expandir um telefone. Como o telefone não tinha um identificador único, ele encontraria dois registros para telefone. Portanto, veja que estão separados, mas que têm o mesmo identificador e ia reportar um erro de identificador. Ao colocar numa base separada, basicamente o que ele está fazendo é isto. Eu tenho um CPF, ele encontrou um telefone, e depois quando eu expando, ele busca para esse telefone quantos registros é que há e traz a outra pessoa. Tá bom? Bom, então é uma forma simples como criar uma base, como separar entidades que estão inclusas na mesma tabela e como apresentar essa informação no Analyst Notebook. Tá bom? Um grande abraço a todos e um bom trabalho.